Vamos falar que tem um monte de filme mostrando pra gente que a gente não devia fazer o que a gente tá fazendo. Lara, presta atenção. Os mano, chamados seres humanos, sabe os mano, chamados seres humanos? Os manos, chamados seres humanos, estão fazendo buraco no gelo, Lara. Estão fazendo buraco no gelo. Estão fazendo buraco no gelo para tentar entender o que aconteceu há milhares de anos. Então os manos vão lá, faz um buraco no gelo para ver as bactérias que estão lá dentro, para ver a condição do ar que estava lá dentro. E sabe o que é pior, Lara? Eles acham os bichos lá dentro. E eles revivem os bichos que estão lá dentro, Lara. Eu sei que você faz. Mas eles revivem os bichos. Então os mano, os pesquisadores, os ser humano, foram lá e reviveram um nematóide. Uma larva, um verme daquele que é cilíndrico, ele não é mais chatinho. De 45 mil anos. A desgraceira do bicho ficou congelada por 45 mil anos, Francisco. Ficou congelada, Giovanni, por 45 mil anos. Aí foi um macaco pelado lá, criou uma broca, abriu um buraco no chão, no gelo, voltou no tempo, achou o tal do nematóide, e reviveu esse bicho. Paramédicos de nematóide. Tem um monte de filme que fala que isso dá merda. Parece um parasita, vou reviver ele. O Pode Digitar fez uma pergunta bem interessante. Como congelar e não morrer? Existem vários mecanismos que a gente encontra nesses animais e nesses organismos. E aí, quanto mais simples o organismo, maior a chance dele ter esses mecanismos dele sobreviver. A gente acha, por exemplo, isso em bactérias que vivem em altas temperaturas e vivem em baixas temperaturas. Que vão, por exemplo, esporular, formar um esporinho extremamente resistente e vão ficar lá até as condições ficarem viáveis de novo, tá? Nesse caso aqui, ninguém tem certeza de como ele sobreviveu ou de como ele reviveu, mas ele sobreviveu, porque se ele tivesse morrido, ele não tinha voltado a viver. Então, uma das coisas que está se tentando entender é como esse bicho sobreviveu em temperaturas muito baixas por tanto tempo. E aí alguém foi lá catucar ele. O Pode Digitar escreveu, certeza que ele foi congelado em Pet Sematary. Então, preocupante. Preocupante. O Márcio falou, acho que eu já vi alguns filmes que começavam assim e não terminavam bem. Não terminavam bem. A Gabrinha escreveu, nematóides têm mecanismos de criptobiose. Que legal, Gabrinha. Então eles vão estudar também esses mecanismos de criptobiose. Mas, Gabrinha, pela primeira vez, eles conseguiram achar um bicho de 45 mil anos que foi revivido, vamos dizer assim. Tá bom? O Orc falou, então será que tem algum mamute que pode ser revivido? Não, Orc, não tem. Não tem porque mamíferos não têm esses mecanismos de criptobiose que a Gabrinha escreveu. Então os mamíferos morrem de frio. A gente é complexo demais, tem célula demais para conseguir sobreviver isso. Criptobiose, Guilherme, é um mecanismo que faz você sobreviver ao frio, na verdade. E aí você vai encontrar vários tipos de mecanismos. Então você tem, por exemplo, peixes que têm determinados óleos no fígado, como tubarões, para aguentar o frio. E você também tem organismos que fazem uma criptobiose mais extrema, que o metabolismo cai a quase zero e eles sobrevivem por muito tempo a esse ambiente frio, tá? Prestem atenção no que eu vou falar. E agora falando sério. Quando a gente fala desse tipo de estudo, esse tipo de estudo é legal pra caramba. Não tem problema.
Mas tem vários pesquisadores muito preocupados porque tem muitos micro-organismos que estão sendo liberados e que estavam congelados há muito tempo. Então, continuando na temática de mudança climática, com o aquecimento do planeta, o que a gente pode ter é a liberação de micro-organismos que a gente não interage há muito tempo. E isso não é feito pelos pesquisadores, porque quando um pesquisador está fazendo um trabalho desse com um bicho como esse, tudo é controlado. Então ele faz o buraco, tira o tubo de gelo e ele vai fazer isso em laboratório, num ambiente controlado. Tem um monte de filme que começa desse jeito que dá merda, mas ele... pode ser criobiose, não criptobiose. Apesar que cripto não faz sentido não, deve ser crio, Márcio. Você tem razão. Eu provavelmente quem leu errado fui eu. Então você tem um ambiente controlado para isso. Mas a gente está liberando micro-organismos através das mudanças climáticas. Então a gente deveria tomar um pouquinho de cuidado. Beleza? Os pesquisadores tomam, mas esse é um outro problema que pode surgir das mudanças climáticas e do derretimento das calotas. O Link Pump escreveu: nós não herdamos a defesa contra eles dos nossos ancestrais que viveram com eles. É que não necessariamente nossos ancestrais viveram com esses organismos. Lembrando que muitos desses organismos estão em áreas que já eram frias há 40 mil anos. Então, provavelmente não. E pode ser que esses ancestrais que tinham defesas morreram. E não passaram seus genes para frente. Então, não tem muito como a gente saber. Beleza? Nessa temática de problemas que podem surgir a partir de laboratórios malucos. E só para mostrar aqui, um artigo publicado na PLOS Genetics, tá? Tem o artigo desse nematóide e ele tá na descrição da live de hoje. Então só para mostrar que existe esse cara e ele explica inclusive um pouquinho desses mecanismos de sobreviver ao frio, tá bom? Então o artigo é sobre estudar esse lado. Beleza?